Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência ao assunto de polialelia de alelos múltiplos. E nessa aula nós vamos fechar esse assunto, então convido você a me acompanhar nessa viagem pela genética. Falando de alelos múltiplos, nós já vimos aí o sistema ABO, o sistema AB0. Já falamos do fator RH. Vimos também uma situação especial relacionada ao fenótipo Bombaim. E nessa aula vamos ver então a questão de transfusão sanguínea, como que organiza, quem é o verdadeiro doador universal, quem é o verdadeiro receptor universal. Nós já falamos de transfusão sanguínea lá na primeira aula, quando nós falamos de sistema BO. Então só agora que nós já estudamos o sistema RH, precisamos saber então quem é o verdadeiro doador universal, quem é o verdadeiro receptor universal. É o positivo? É o negativo? Então isso que nós vamos dar uma conferida agora. Então veja que nessa imagem nós temos aqui uma pessoa O negativa que pode doar para todo mundo. Você já sabe que o O é o doador universal. Mas qual é o O? É o positivo ou negativo o verdadeiro doador universal? É o O negativo. O O negativo é o verdadeiro doador universal. Por quê? Porque ele pode doar para todo mundo que é negativo e para todo mundo que é positivo, já que ele não tem ali o fator RH. Então, o verdadeiro doador universal, o O negativo. E o verdadeiro receptor universal? Quem vai ser aí, né, o felizardo a poder receber sangue de todo mundo? Lembrando que quando a gente fala receptor universal, ele pode receber de todo mundo, mas sempre priorizando o mesmo tipo sanguíneo. Mas no caso de falta, pode receber sangue de outros tipos. Tem um certo limite, como nós já conversamos sobre isso, mas pelo menos ele pode receber uma certa quantidade de outro tipo sanguíneo. Então o AB pode receber de quem é A, pode receber de quem é B, pode receber de quem é O, pode receber de quem é AB também. E pode receber de todo mundo que é negativo e de todo mundo que é positivo. Então o verdadeiro receptor universal é o AB positivo, certo? Só organizando isso. Agora vamos falar de uma situação especial. Isso aqui causa um pouco de confusão. Eu digo porque quando a gente está numa aula presencial, os alunos costumam interromper a aula fazendo perguntas nesse momento. Então, como você está me acompanhando aí online, vamos trazer aqui vários exemplos para que até o final desses exemplos vocês saiam daqui dominando, então, como que eu faço um exame de tipagem sanguínea. Então, no laboratório, você vai coletar 3 gotinhas de sangue de uma pessoa e você vai colocar numa plaquinha de vidro. Então essa plaquinha como está na tela aí, né? Então eu peguei aqui imagens reais, né, que eu fiz aí em laboratório. Então nós temos aqui uma imagem real para que você possa acompanhar como é feito um exame de tipagem sanguínea. Aí no laboratório nós temos lá 3 frascos, soro anti-A, contendo soro anti-B e contendo um soro anti-RH. Pense assim, ó. Se eu tenho um esquadrão antibomba, a função do esquadrão antibomba é reagir com a bomba, é desarmar a bomba. Se eu pingo a substância anti-A no sangue de uma pessoa, pensa comigo, ela é anti-A. Se reagir, a reação nós chamamos de aglutinação, significa que essa pessoa tem a glicoproteína A, tem um aglutinogênio do tipo A no seu sangue, porque eu pinguei um soro anti-A e aconteceu a reação. Se aconteceu a reação, então tem A no sangue dessa pessoa. Pingo na segunda gotinha o soro anti-B. Se reagir, significa que a pessoa tem a substância no sangue. Se não reagir, a pessoa não tem. Pingo o soro anti-RH, mesma ideia. Se reagir, a pessoa tem o fator RH. Se não reagir, significa que a pessoa não tem o fator RH. Então, nesse exemplo, qual o tipo sanguíneo dessa pessoa que está sendo testada? Veja que quando eu pinguei o soro anti-A, reagiu. Tá vendo que a reação, o sangue fica meio esquisito, né? A gente chama isso aqui de aglutinação. O soro anti-B, nada aconteceu. Quando eu pinguei o soro anti-RH, aconteceu uma reação de aglutinação, um pouco menos intenso do que quando eu pinguei o soro anti-A, mas também você percebe que o sangue ficou esquisito. As hemácias colaram. Então, nesse caso, temos um tipo sanguíneo A positivo. Talvez alguns de vocês falem assim, não entendi, professor. Então veja mais um exemplo. Temos aqui a seguinte situação. Eu tenho lá
testado o sangue de outra pessoa, 3 gotinhas de sangue, pinguei o soro anti-A, reagiu. Pinguei o soro anti-B, não reagiu. Pinguei o soro anti-RH, não reagiu. Então o sangue dessa pessoa, A negativo. Reagiu só quando eu pinguei o soro anti-A. Reagiu quer dizer que a pessoa tem a substância no sangue. Então A negativo. Outra situação, mais uma, como eu falei, eu vou insistir nisso aqui para que vocês saiam dominando esse assunto nesse momento. Temos aqui a seguinte situação. Pinguei o soro anti-A, não reagiu. Ah, professor, mas está mais escuro o sangue. A cor mais escura pode acontecer, né? Por conta de um sangue um pouco mais escuro, um pouco mais claro, isso pode acontecer pelo fato do próprio tipo de sangue, né? Pela presença ali, quantidade de hemácias, quantidade de ferro no sangue, então pode acontecer de ter um sangue um pouco mais escuro. Nesse caso, perceba que reagiu quando eu pinguei o soro anti-B, então essa pessoa é B. Reagiu quando eu pinguei o soro anti-RH, então essa pessoa tem o fator RH B positivo. Mais uma, 3 gotinhas de sangue, pinguei o soro anti-A, reagiu, pinguei o soro anti-B, reagiu, pinguei o soro anti-RH, reagiu. Veja que aconteceu reação nas 3 situações. Então essa pessoa AB positivo. Professor, e quando é O? O negativo, por exemplo. Na situação em que você tem um O negativo, não vai reagir nenhum. Então veja que aqui, ó, pinguei o soro anti-A, não reagiu. Pinguei o soro anti-B, também não reagiu. Pinguei o soro anti-RH, não reagiu. Cuidado para não confundir então nos exercícios. Nesse momento, o exercício vai falar de exame de tipagem sanguínea. Então você vai lembrar sempre, o esquadrão antibomba reage com a bomba. O soro anti-A reage com a substância A. O soro anti-B reage com a substância B. O soro anti-RH reage com o fator RH. E ainda existe uma possibilidade da gente descobrir se essa pessoa tem o fenótipo bomba-IN, porque existe um soro anti-H. Então eu consigo testar para saber se a pessoa tem o antígeno H ou não tem. E você viu que quando a pessoa não tem o antígeno H, significa que ela está relacionada ao falso O. Beleza? Então tá aí o que nós chamamos de exame de tipagem sanguínea. Existem outros tipos sanguíneos. Basicamente, no ensino médio, nós estudamos o sistema BO e o fator RH, o sistema RH. Mas existem outros tipos sanguíneos, como eu vou citar já na sequência, pelo menos 26 grupos sanguíneos aí conhecidos. E um dos grupos sanguíneos que nós estudamos, eventualmente, né, quando a gente aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, é o sistema MN. O sistema MN eventualmente pode aparecer numa questão de Enem, numa questão de vestibular, então é importante que eu comente com vocês. Com relação ao sistema MN, você deve ter um fenótipo M, ou um fenótipo N, ou um fenótipo MN. Então você deve ter um desses 3 fenótipos aqui. Pessoas que têm fenótipo M, ou seja, têm tipo sanguíneo M em relação ao sistema MN, receberam um M do pai, um M da mãe. Então a gente chama de LM, LM. Professor, o que é essa letra L? Essa letra L é só como se fosse um cavalo, por ser aqui uma situação, né, especial de codominância, né? Então você tem ali uma situação especial, nós colocamos essa letra ali como se fosse um cavalo. Mas você interpreta assim, MM, homozigoto, né, para M. Essa pessoa vai ter tipo sanguíneo M. Com relação à pessoa ser o fenótipo N, ela tem que receber obrigatoriamente um N do pai, um N da mãe. E pessoas que são do tipo sanguíneo MN, obrigatoriamente tem que receber um M do pai, um N da mãe ou vice-versa. Então isso daqui ajuda, às vezes, para determinar a paternidade, para excluir aí uma paternidade, por exemplo. Por quê? Você tem, de repente, uma criança que é N, mas vamos supor que o pai é M, a mãe é M. Se os dois são M, não tem como ter uma criança N. Então veja que a gente consegue, utilizando esse sistema MN, um auxílio aí para a determinação do tipo sanguíneo da pessoa. Aqui eu compartilho com vocês uma tabela, se você quiser fazer um print dessa tela por curiosidade, é interessante, porque nós temos aí 26 grupos sanguíneos conhecidos. Isso aqui é só por curiosidade, você não precisa decorar isso aqui, tá? Mas existe o sistema BO, o sistema MN, o sistema RH, que nós já estudamos, mas existem outros sistemas, como o KID, o Duff, o Kell, temos, né, Lutheran, temos o Lewis, o Diego, né, o sistema ali Diego,
vários, né, o próprio Landsteiner-Wiener, em homenagem aí ao Landsteiner-Wiener, ou seja, 26 grupos sanguíneos conhecidos. Mas para fins de vestibular e Enem, o que realmente importa, o sistema RH, o sistema ABO e o sistema MN. Esses três sistemas você dominando e também dominando a questão da doença hemolítica do recém-nascido e também dominando ali a questão da tipagem sanguínea, você gabarita qualquer exercício. Como que isso pode aparecer, professor? Então, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Então tá aqui os lotes de 1 a 5 em algarismo romano. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo que não foi identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Então você já sabe que é uma questão de tipagem sanguínea. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Ele quer saber quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo A. Então veja que você tem aqui o volume de sangue e aqui o teste que ela fez. Então quando ela pegou lá o lote 1, não aglutinou quando ela pingou o soro anti-A, aglutinou quando ela pingou o soro anti-B. Então significa que essa pessoa é B, porque reagiu com o soro anti-B. No segundo lote, ela também pingou ali o soro anti-A, anti-B, aglutinou com A, não aglutinou com B. Então essa pessoa é do tipo sanguíneo A. No terceiro lote, aglutinou nas 2 amostras. Então essa pessoa é AB. No quarto lote, não aglutinou com nenhum dos 2. Então temos aí um grupo sanguíneo O. E no quinto lote, não aglutinou para A, aglutinou para B. Então essa pessoa não, mas esse lote tem aí um tipo sanguíneo B. O que ele perguntou? Quantos litros de sangue eram no grupo sanguíneo A? É só você ver. Do grupo sanguíneo A temos aqui o segundo lote. Quantos litros? 25 litros. Olha que exercício legal, um exercício que caiu aí no Enem, aí em 2014. E para a gente fechar, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Um homem do grupo sanguíneo AB, RH negativo, casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O, RH positivo, ou homozigoto. Então, RH positivo ou homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser. Então, vamos lá, vamos montar aqui, né, para poder fazer a resolução. Temos aqui o homem do grupo AB, negativo. Nesse caso, ele vai ser de genótipo IA e B para o sistema BO, Rzinho, Rzinho para o sistema RH. Ele casa-se com uma mulher que vai ser do grupo sanguíneo, então mulher do grupo sanguíneo O positivo. Então mulher O positivo. Se ela é O positivo, como que fica o genótipo dela para o sistema BO? Izinho, Izinho. Como fica o genótipo dela para o fator RH? Rzão e Rzão. Professor, por que é Rzão e Rzão? Porque ele falou homozigoto. Destaquei ali no texto para vocês, ó, homozigoto. Para fazer o cruzamento, você faz separado. Então vamos fazer o cruzamento primeiro para o sistema BO. Em relação ao sistema BO, temos lá então o homem é IA e B, a mulher vai ser Izinho, Izinho. Fazendo a distributiva, IA, Izinho e B, Izinho. IA, Izinho e IA, Izinho, né? 2 vezes, e B, Izinho e B, Izinho. Então existe a possibilidade de ter uma criança do grupo do tipo sanguíneo A ou B, né? 50% de ser A, 50% de ser B, para o sistema BO. Preciso fazer o cruzamento em relação ao sistema RH. Com relação ao sistema RH, o homem é Rzinho, Rzinho, a mulher é Rzão, Rzão. Então, mulher é Rzão, Rzão, o homem é Rzinho, Rzinho. Faz a distributiva, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, vai dar sempre o quê? Sempre Rzão, Rzinho. Ou seja, 100% RH positivo. O que ele perguntou? Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser A ou B, mas todos serão RH positivo. Então, A ou B, todos RH positivo. Encerramos assim mais uma aula. Até o nosso próximo encontro.